Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, Francamente com K, que é mais fácil de achar bem. Meu nome é Frank Bacurau, sou profissional de educação física, nutricionista, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e hoje também professor pela mesma universidade, Universidade de São Paulo, a conhecida e famosa USP. Hoje eu quero falar para vocês sobre esse trabalho aí, né? O aumento da spiciness, seria da pimenta, né? No lanche influencia o comportamento de processamento oral e diminui a ingestão de comida e a ingestão de energia. Bem, basicamente a ideia aqui do trabalho é o seguinte: eles comentam que já existiam evidências, né? Inclusive eles falam de um trabalho recente, existiam evidências de que se você altera o sabor da comida, você vai mexer com o que eles chamam de comportamentos orais, por exemplo, a velocidade com que você come, a taxa com que você mastiga. Ele fala que já existem estudos sobre isso quando se testa a textura do alimento ou o formato do alimento, tá? Mas ainda tem pouco estudo sobre essa alteração no sabor. E aí ele fala dessa questão da spiciness, né? Que aí é essa qualidade da pimenta, da capsaicina, né? Então, eles escolhem basicamente como está no resumo aí, eles escolheram, por exemplo, dois lanches, né? Um lanche e um frango, né? Então, dois lanches, um lanche de bife com chili, né? E um lanche de um frango com curry, que é esse frango aí, chicken tikka masala, né? Não sei como se pronuncia, mas sei que é uma comida indiana. E aí eles testaram, fizeram três experimentos com isso. Bem, por que eles escolheram o bife e o frango? Porque o bife eles queriam saber, escolher junto com o bife e o frango para saber se os efeitos que potencialmente poderiam ser achados teriam a ver, por exemplo, com a familiaridade, ou seja, aquela amostra lá, né? Os indivíduos que eles solicitaram podiam estar acostumados a comer bife, né? E aí então seria um efeito da familiaridade. Então eles escolheram um prato que teoricamente a maioria deles, né, desses 130 indivíduos que participaram aí, não estaria acostumado. Então, tiraria esse efeito da comida. E basicamente o que eles testaram para ver se a alteração do sabor, em termos do uso da pimenta, ou desse sabor apimentado aí, influenciava a quantidade de energia ingerida e a quantidade de comida ingerida. Então, os mesmos indivíduos, né, fizeram aí três experimentos diferentes, sendo que no primeiro experimento foi o bife, né? E variando de bem apimentado para leve, ou mild apimentado, ou moderado de pimenta, e o frango. Só que teve, no segundo experimento do frango, que ele chamou de experimento 2A, eles acabaram na hora do frango, na hora de colocar lá o spice, né, a páprica, eles perceberam que, depois que fizeram, que não teve muita diferença entre o que eles tinham chamado de bem apimentado, né, bem temperado, daquele que era o moderado. Então eles fizeram 2B, onde eles realmente conseguiram, através da manipulação da refeição, fazer com que ela ficasse uma bem caracterizada, bem sabor apimentada, e a outra pouco apimentada. E o curioso é que eles podiam comer à vontade, né? Ele podia comer tudo se quisesse, aí, todos esses 650 gramas, e beber água à vontade. Há um achado bem interessante do estudo, é que eles não verificaram, por exemplo, influência da água. Né? Então, ou seja, eles perceberam, então, mostrar aqui para vocês rapidinho, né? Deixa eu mostrar aqui o trabalho. Então, essa é a base do trabalho. O que eles acharam? Então, no experimento 1, aqui tem todas as características que eles verificaram, tá? Um monte de score e tal. Mas aqui, ó, no experimento 1, que era o bife, tá? O bife lá com a chili pepper. Então, ó, a ingestão no experimento 1, que foi investigado o efeito da spice moderado, bem apimentado, do bife com chili lá, ó, né, na refeição que foi testada. Aí você vê que quando estava spice, estava bem picante, a ingestão de alimento foi menor, tá? E aí, a única coisa que eles acharam para explicar, porque como eu acabei de falar, a água não deu diferença. A única coisa que eles acharam para explicar, então por que esse indivíduo que comeu, quando eles comeram apimentado, eles comeram menos do que o mais apimentado? Olha aqui, ó. Então a intensidade o quanto estava apimentado que eles sentiam, né, de picância, dessa característica da pimenta antes e depois, foi a única coisa significativa. Então eles acreditam que parte desse efeito é justamente esse mecanismo aí, de inibição oral, né? E eles perceberam, a outra coisa interessante do trabalho é que eles filmaram, né? Esses vídeos foram recordados, então foram gravados, né? E à medida que eles gravavam, depois eles analisavam qual era a taxa, por exemplo, de mastigação, quanto tempo demorava para mastigar, para engolir, e eles perceberam que eles acabaram comendo menos, porque, por exemplo, a taxa ele coloca aqui, ó, a taxa com que ele comeu, ou seja, o tempo que ele comeu, o tempo foi mais lento, né? Eles gastaram mais tempo comendo no que estava menos temperado, menos apimentado, do que no que estava mais apimentado.
e ficaram também menos tempo mastigando no mais apimentado, portanto, mais tempo mastigando no menos apimentado. Ou seja, o que eles encontraram? Eles encontraram que sim, quando você coloca mais apimentado, aí no experimento 1, o bife, você come menos em quantidade e menos energia. Qual o fator possível provável disso? É justamente o grau de quanto apimentado que os caras perceberam no questionário. E aí, o motivo que eles acabaram comendo menos em termos de energia, em termos de quantidade, é que no indivíduo que tinha mais pimenta, eles ficavam menos tempo comendo, né, o tempo total da refeição, e menos tempo mastigando. Ou se você quiser pensar ao contrário, o que tinha menos pimenta ficava mais tempo comendo, né, gramas por minuto, ou seja, comia mais gramas por minuto, e o outro dava mais mastigadas por minuto, tá bom? Então, explicando por que eles comiam menos. No estudo 2 eles não encontram efeito, aí estudo 2b, que é o frango lá preparado com curry, bem apimentado ou menos apimentado, mais o frango, para quebrar essas características aí de alimento conhecido, eles observam a mesma coisa, né? A intensidade aqui da picância estava correta, e aí você vê, ó, ingere menos quando também no frango, quando o frango está mais spice, está mais apimentado em relação ao menos apimentado. E de novo, ó, por que comeu menos em termos de quantidade de energia? Porque a taxa aqui, ó, a taxa média de ingestão, quer dizer, quantos gramas médio comia por minuto, foi maior no que estava menos apimentado, assim como a taxa de mordidas por minuto foi maior no menos apimentado. Então é isso, um trabalho bem interessante. Eles comentam, né? Eles discutem várias coisas. Uma coisa que eles falam é que, assim, por exemplo, numa escala de 0 a 101, no caso do bife, o bife estaria como fosse 54 na escala de picância, enquanto o frango estava na escala 68. O que significa isso? Então eles estão dizendo assim, olha, você pode sim usar aí essa questão do sabor da pimenta para tratamento, né, de perda de peso, talvez, né, para emagrecimento, para comer menos, para ajudar, é uma estratégia para ajudar no controle do ganho de peso, né, ou para emagrecer uma pessoa, seria uma estratégia. Aí ele fala que a questão é, você vai ter que pesar, né, pesar em sentido de não pode ser nem pouco apimentado, como o estudo A demonstrou, e nem pode ser apimentado demais, senão acaba, porque ele fala que a capsaicina, que é esse princípio aí, né, dos temperos que ele usou, ela é um irritante oral. Então você não pode, né? Eu tenho uns parentes aqui que às vezes fazem umas comidas apimentadas que eu realmente não consigo comer. Minha boca queima, eu não consigo comer. Então eles já sabem, quando tem festa, assim, eles fazem pro povo normal, eles fazem um sem pimenta e para eles lá que só eles conseguem comer. Então, aqui eles falam que então, portanto, se você conseguir medir, como eles mediram aqui, eles mostram quanto que eles colocaram de grama por peso, né? Tanto para um tempero como para o outro, você consegue fazer com que a comida tenha esse efeito de comer menos gramas por minuto, mastigar menos mordidas por minuto, que vai resultar em menor ingestão total, menor ingestão de quantidade em gramas, menor ingestão calórica total, sem estragar o sabor da comida, sem ser uma coisa que machuca a pessoa. Tá ok? Então, bom vídeo bem bacana, né, que tá falando. E o que eu acho interessante é que tem aquele negócio, né, apimente sua relação. Então, aí se você quiser de repente emagrecer, apimente aí a sua comida, né, a sua relação comida-apimente-a, se é que existe essa forma de falar, e isso pode te ajudar a não comer tanto, tá ok? Então é isso, deixe seu like, até o próximo vídeo, tchau, tchau!